Você tem acompanhado o desempenho recente do mercado cripto? E como você tem reagido a isso tudo? E no que diz respeito à criptomoeda Luna, é uma boa ou é uma furada? Você já conhece toda essa história? Fala investidor, eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é o 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre a criptomoeda Luna. Esse é um dos assuntos mais comentados no mercado recentemente, seja pelo que aconteceu, seja pelo que pode vir a acontecer. Se você ainda não sabe, esse é o projeto da Fundação Terraform Labs, é uma plataforma de smart contracts que tinha o seu objetivo principal de aumentar o uso de criptomoedas no dia a dia das pessoas. Para isso, ela também tinha a sua própria stablecoin, o UST. O projeto se originou em 2019, mas veio se popularizando ainda mais nesses últimos tempos. Em suas máximas recentes, a Luna chegou a bater 186 bilhões de valor de mercado. Agora, no final de maio, seu valor de mercado foi a um pouco menos do que 5 bilhões de reais. O seu token unitário chegou a valer R$600 e passou a valer 0,00065. Isso representa uma queda de 99,9998%. Se você investe e acompanha o mercado de cripto, já sabe isso tudo provavelmente. Mas entender o que está se passando nesse momento com a Luna e os potenciais próximos passos é justamente o principal objetivo desse vídeo. Afinal, muitos investidores ficaram curiosos ou receosos. Quem estava de fora estava se perguntando se era uma boa entrar, enquanto quem já estava dentro se perguntava se deveria vender, manter ou até comprar mais. Esse vídeo busca atender justamente essa demanda. Aliás, para você fazer um 15 em 1, é importante você estar por dentro do que acontece no mercado também. Se você ainda não sabe, o 15 em 1 é multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda no prazo de até um ano, daí 15 em 1. Mas esse vídeo, de forma alguma, representa uma recomendação de compra ou de venda da criptomoeda Luna ou de qualquer outra que eu vou mencionar por aqui. Eu vou falar sim sobre o ativo, mas contextualizando o momento. E você que resolver seguir comigo por aqui até o final, irá entender do que se trata para aí sim tomar a sua decisão de comprar, vender ou manter. Também não te falarei nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Esse vídeo está sendo gravado agora no final de maio de 2022, então as informações serão com base nessa data. Isso significa que será sempre assim? Claro que não. Se surgirem novos fatos, o contexto passa a ser um pouquinho diferente. E o que eu falarei aqui nesse vídeo terá também uma oportunidade para você entender esse assunto de forma clara, com todos os pilares principais da moeda e com a evolução do caso ao longo do tempo. Aqui também será ótimo para você entender, na prática, o que muitas vezes está só na teoria, no campo teórico. A importância de diversificar a sua carteira, de fazer a análise econômica da moeda, entre outros fatores que eu sempre falo para você. Acredito que a prática é uma excelente forma para você entender ainda mais o que deve ou não ser feito no mundo cripto. Até porque o ser humano tem uma certa tendência a acreditar em algo dito apenas quando este algo é visto de verdade. É o famoso ver para crer. É como se exercitar na academia. Conhecer sobre exercícios é importante, mas você também aprenderá muito com a prática. Por outro lado, se você for para a prática sem se embasar teoricamente antes, você pode acabar tendo lesões ou resultados piores, porque vai fazer o exercício de forma errada. É assim também com os investimentos. Praticar é importante, mas se não se embasar minimamente teoricamente, você pode acabar cometendo erros e tendo algumas lesões também. Aqui nesse vídeo você verá na prática muito do que eu falo e, consequentemente, ao longo da sua carreira cripto, aprenderá ainda mais naturalmente. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas, por exemplo, o episódio do Joesley Day e também a greve dos caminhoneiros foram momentos práticos que eu vi na prática que eu deveria realmente diversificar minha carteira para reduzir meu risco. Eu investi em renda variável naquela época, mas estava corretamente também com títulos de renda fixa na carteira. Aquelas quedas foram pouco sentidas para minha carteira de forma geral. O legal é que eu não cheguei a precisar ver na prática para aprender. Eu já trazia lições importantes do meu MBA e conhecimento adquirido com outras leituras. Mas a prática serviu justamente para reforçar.
Até mesmo porque, em determinado momento, eu já havia pensado em arriscar mais, mas aquilo evidenciou que eu não deveria, que eu deveria diversificar. Dessa forma, se você estava muito posicionado em Luna de forma desproporcional ao que deveria ser para equilibrar o seu risco da sua carteira, você já deve estar se identificando com tudo isso que eu estou falando. Mas se não for esse o seu caso e você tem dúvidas quanto ao que está acontecendo para talvez tomar alguma decisão, esse vídeo cabe perfeitamente para você aqui também. Guilherme, mas esse caso já passou, né? É um caso do passado. Se eu quiser saber o que fazer nos próximos, aqui não vai servir nada para mim, né? Bom, primeiramente, não é um caso do passado porque estão desenrolando novos fatos. Na verdade, não também em relação a não te servir. Aqui no meu perfil, se você já me acompanha há mais tempo, eu falo sobre conteúdos justamente para que você saiba o que fazer na hora certa. Eu sempre tive o foco na transmissão do conhecimento por aqui. Se ainda não está inscrito, inclusive, se inscreva no canal para receber justamente esses conteúdos que eu estou falando para você. E se você também conhece pessoas que querem ganhar dinheiro dentro desse mercado, compartilhe o meu conteúdo com essas pessoas. Vai, pelo menos um amigo que se interessa pelo tema, eu tenho certeza que você conhece, né? Mas enfim, voltando, quando esse conhecimento entra no seu sangue, você irá adquirir ainda mais feeling sobre como agir, o que também, naturalmente, te aproxima do 15 em 1. Guilherme, mas por tudo que você falou até agora sobre a Luna, mostra, na verdade, que as criptomoedas não funcionam. Olha, de forma alguma isso é uma verdade. Cada criptomoeda tem a sua proposta e a sua realidade. Cada uma tem uma lógica própria econômica, portanto, não generalize. Como eu disse, você pode e deve adquirir esse conhecimento do que aconteceu com a Luna para estar atento a alguns pontos importantes nas demais criptomoedas também. Mas daí a generalizar, quem generalizou o mercado lá atrás e achou que era tudo pirâmide ou tudo, enfim, armadilha, deixou de multiplicar o seu dinheiro por 133.333 vezes com o Bitcoin. Entre outros ativos como Ethereum, Axie Infinity. Enfim, eu mesmo, se eu pensasse isso, eu não teria feito nenhum 15 em 1 na minha carreira cripto. Isso não significa, por outro lado, que você deve comprar somente criptomoedas. Afinal, eu desenvolvi o método Dose de Cash justamente para isso. Você deve, então, fazer as seguintes etapas. Número 1, você deve comprar tipos de investimentos diferentes, ou seja, não só criptomoedas, renda fixa, ações, enfim, outras coisas. Número 2, você deve comprar ativos diferentes dentro desses tipos. Comprar diferentes ações, diferentes criptomoedas, diferentes títulos de renda fixa. E número 3, comprar aos poucos esses ativos, porque dessa forma você reduz o seu risco, melhora o preço de entrada, em caso de alguma queda você pode aproveitar e mantém também a longevidade na sua carteira de investimentos. Mas sem mais delongas, bora para o conteúdo principal desse vídeo então. Bom, eu já fiz uma breve introdução sobre o recente momento da Luna, um ativo que saiu de um dos mais observados do mercado a uma grande incógnita. E por que isso aconteceu? Bom, primeiramente vale contextualizar como o ativo se posicionava no mercado. Eu já falei também sobre a proposta relacionada às stablecoins e a sua própria stablecoins UST. As stablecoins do mercado, ou seja, as que têm proposta de ter paridade com o dólar no mundo cripto, elas geralmente possuem reservas para lastrear essa proposta, de forma que garantam que conseguirão manter a paridade, ou pelo menos deveria acontecer isso. Recentemente, uma decisão da Suprema Corte americana, por exemplo, recusou uma tentativa do Tether, que é USDT, é outra stablecoin, de ocultar como estão as suas reservas, que seria justamente o montante, seja dinheiro, ativos, criptomoedas, enfim, outras coisas que ela mantém em reserva, de forma que a criptomoeda consiga comprovar que consegue manter essa paridade em caso de flutuações e demandas do mercado. Mas o que significa isso que eu falei? Bom, por exemplo, a USDT diz que consegue manter 1 USDT é igual a $1. E para isso ela possui dinheiro, dólares, bitcoins, enfim, as reservas para comprar USDT em caso de queda na paridade, garantindo assim a paridade. E nessa decisão da Suprema Corte, ela diz que a USDT deve ser transparente com essa reserva que ela possui. Afinal, para os usuários é bom que haja esse entendimento claro de como ela consegue garantir a paridade, não é mesmo? Ou você prefere só acreditar nas palavras? Bom, esse é sempre um fator para o investidor ficar de olho. Para garantir a paridade com o dólar, a stablecoin precisa de lastro em ativos reais. No entanto, a Luna se diferenciava em sua proposta para o UST.
ao invés do que eu mencionei sobre lastro, enfim, e manter a paridade através desse lastro, ela tinha uma lógica algorítmica para garantir a paridade com o dólar. Quando a paridade estava menor do que 1, ou seja, o dólar valendo mais do que a UST, havia uma estrutura de incentivo para as pessoas comprarem UST e trocarem por Luna, o que gerava um lucro para o investidor. Falando em números, eu vou dar então um exemplo hipotético de que um Luna vale 2 dólares. Guarde essa informação. Se as demandas do mercado fizessem o valor teórico do UST cair para 0,9 dólar, ou seja, menos do que a paridade 1 para 1, o algoritmo acionava um mecanismo para manter essa relação em 1, permitindo que os usuários da Luna comprassem uma UST por 0,9 e trocassem por meio Luna, né, que seria o equivalente a 1 dólar se o Luna valesse 2 dólares, lembra? E na sequência, o usuário, né, tendo esse Luna, ele poderia vender essa quantia de Luna por 1 dólar, o que geraria um lucro de 10 centavos de dólar, o que originalmente resolvia o problema de demanda por UST. Já quando o UST valia mais do que 1, o movimento era justamente o contrário para atender a demanda e garantir a paridade. O mecanismo funcionou por um bom tempo. Enquanto as variações ficassem próximas a 1 dólar, ele funcionava perfeitamente. Mas o grande porém ocorreu quando houve um fluxo muito forte na venda. Com a sinalização do Fed, né, o Banco Central Americano, de que iria elevar as taxas de juros, os mercados globais despencaram. Aconteceu nas bolsas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E aconteceu também com o mercado cripto. Com o movimento de venda, a Luna vendeu alguns bitcoins que ela tinha em reserva para tentar, enfim, segurar essa perda da paridade. Ela não necessariamente tinha reservas para lastrear a paridade total, pois esse não era o seu objetivo, mas ela tinha alguns bitcoins e resolveu tentar segurar a paridade utilizando esses bitcoins. Mas como resultado, ela promoveu um pavor e um fluxo de venda ainda maior no mercado como um todo, o que fez terem ainda mais vendas de UST, o que resultou, então, na perda da paridade definitivamente. Ela tentou, então, emitir mais lunas para poder queimar mais USTs e restabelecer a paridade, mas também não conseguiu. Houve uma inflação muito grande, resultando na desvalorização da Luna também. Afinal, você lembra que esse era o algoritmo dela? Quando caía abaixo de 1, ela permitia a possibilidade de compra de Luna para o mercado na totalidade de 1 dólar, incentivando justamente que comprassem o UST com desconto na paridade antes. Mas o fluxo de venda foi muito grande e com a emissão de muitas Lunas, o seu valor naturalmente caiu muito. Fazendo uma analogia, imagine que você vai na feira comprar banana e lá tem uma quantidade oferecida pelo feirante com o seu respectivo preço. Agora imagina se o feirante se empolga e leva para a feira 1 milhão de bananas para vender. E ele precisa vender ali no dia, até mesmo porque ela estraga depois. Então começa vendendo por R$ 5,00 o quilo, mas depois o mercado não quer mais o produto porque já comprou a quantidade que queria. E aí então ele começa a gritar, promoção, compre por R$ 2,99 o quilo. As pessoas então compram um pouco mais, mas não as 1 milhão de bananas que existem. Então ele oferece depois por 99 centavos, mas alguns compram, mas não todas as bananas. Depois ele oferece por 44 centavos, 10 centavos, depois 1 centavo e assim vai. Afinal tem muita banana em circulação e isso desvaloriza a banana. É a mesma coisa quando se tem mais de 6 trilhões de Luna em circulação no mercado. Isso provoca a desvalorização da moeda. Ou seja, essa moeda possui também uma relação significativa com a queda recente do mercado. Isso também foi a deixa para que alguns órgãos internacionais passassem a olhar as criptomoedas para regulá-las. Eles já queriam, e o fiasco que aconteceu com a Luna foi o motivo para eles irem para o ataque justamente. O fato é que esse ativo não tem capacidade de destruir a tese cripto, todas as criptomoedas, mas ele causou uma atenção especial de investidores que agora estão analisando ainda mais alguns aspectos antes de uma decisão de investimento. E é o correto que deve ser feito, como eu sempre falo por aqui, analisar a parte econômica, a proposta, mas enfim, precisou acontecer esse movimento para mudar um pouquinho a visão de alguns investidores. Porque é justamente isso, não adianta ter uma proposta inovadora, é preciso que ela seja sustentável do ponto de vista econômico. Mas continuando, a proposta original do fundador Kwon, para resolver o problema foi tentar emitir ainda mais Luna para restabelecer a paridade. Não deu certo inicialmente e teve um fluxo de venda, como eu já disse para você. Ele também tinha a proposta de reiniciar a blockchain. No entanto, nessa semana surgiu a proposta adicional dele,
uma bifurcação da blockchain, também chamado de fork. Em um fork, a blockchain ela é copiada e modificada. É como uma estrada que originalmente era única e passa a ser dividida em duas. Fazendo um breve parênteses para falar sobre os forks, nós temos alguns exemplos, alguns precedentes na história do próprio mercado cripto. Em 2017, o próprio Bitcoin ele teve esse processo. Isso aconteceu com o consenso dos usuários da rede naquela época, que concordaram com a mudança. Houve um grande trabalho, um grande processo de comunicação da necessidade de atualização. Na época, haviam taxas altas para a transação do Bitcoin e isso desmotivava um pouco o seu uso. Justamente por isso, houve um fork para poder fazer uma atualização apenas dentro da rede de forma mais branda. Esse seria então um exemplo de soft fork, que seria um processo um pouco mais brando de atualização. Já a proposta da Luna se refere mais a um hard fork, pois seria uma duplicação da sua blockchain com mudanças para esse novo ativo também. O próprio Bitcoin em 2017 também sofreu um hard fork. Foi criado o Bitcoin Cash, que está no mercado até hoje com uma proposta algorítmica semelhante ao Bitcoin, mas com mais espaços em cada bloco para que o mesmo bloco valide mais transações. Até o bloco 478.558 da blockchain do Bitcoin, o histórico é exatamente o mesmo no Bitcoin e no Bitcoin Cash. É uma real bifurcação, é como uma origem de uma estrada sendo a mesma e a partir dali há essa bifurcação gerando duas novas estradas. Ah, Guilherme, mas o Bitcoin, ele é copiável? Ele não é tão seguro, né? Não é verdade isso. Na verdade, ele tem mais segurança por ter uma comunidade forte e ter muitos validadores na rede, o que impede que a rede seja utilizada por um grupo pequeno para fazer as validações. Para se ter uma ideia, há mais de 100 vezes mais validadores no Bitcoin do que no Bitcoin Cash. Esse fator traz mais segurança e, consequentemente, mais valor para a proposta do Bitcoin. Basta ver os valores do mercado de cada um. O Bitcoin Cash vale ao redor de 18, 19 bilhões de reais, enquanto o Bitcoin vale ao redor de 3 trilhões de reais. E para tirar esse protagonismo do Bitcoin nessa proposta, de ser uma moeda, simplesmente moeda, ele precisa ter uma proposta forte para criar uma comunidade ainda mais forte do que o Bitcoin, além de outros potenciais benefícios para os usuários em relação aos benefícios que o Bitcoin oferece. Mas agora que você já sabe o que é fork e já viu que isso já aconteceu no mercado, vamos voltar a falar do Luna. Na nova proposta, o token Luna inicial passaria a se chamar LUNC com a blockchain de nome Terra Classic, enquanto o novo token se chamaria Luna com uma blockchain chamada Terra, sem a vinculação com o UST. O token antigo se manteria vinculado com o UST. Esse novo token Luna seria distribuído para os detentores do token antigo, stakers e desenvolvedores. Em números, a divisão da geração de novos tokens seria da seguinte forma: 25% dos 1 bilhão de novos tokens seriam destinados a um pool comunitário da blockchain bifurcado, 5% desses tokens seriam para os próprios desenvolvedores do projeto, 35% para carteiras que detinham os tokens antes do colapso, 10% para detentores de Luna no lançamento do novo blockchain e 25% para detentores do UST com um cronograma de aquisição disso tudo. O fundador Kwon afirma que a falha do lastro original abre uma oportunidade para renascer das cinzas, a proposta renascer das cinzas. Ele afirma que o grupo de desenvolvedores está maduro e a comunidade do projeto é robusta. De fato, o projeto tem uma comunidade bastante engajada, o que é um lado positivo. Mas, ao mesmo tempo, todo esse movimento ele acabou gerando uma enorme desconfiança por parte de alguns agentes dentro do mercado cripto. E para além do plano da Luna, também falta detalhar ainda um pouco mais o que ela fez com a quantidade total de bitcoins que possuía em reserva. Esse é um fator importante que, por exemplo, com mais transparência, faria a comunidade entender que não houve um movimento malicioso por trás do colapso, e sim uma falha mesmo que aconteceu. Além disso tudo, a Luna é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada. Mas ainda assim o fundador Kwon, ele parece ter uma visão um pouco mais centralizadora, o que acaba sendo uma contradição com o conceito da DAO, por mais que existam as votações justamente por ela ser uma DAO. A emissão de 1 bilhão de tokens tem os seus desafios, sobretudo quando falamos de um projeto que tem mais de 6 trilhões de tokens já em circulação. E para a proposta do fundador do Luna avançar, precisa ser aprovado pela comunidade envolvida. Por curiosidade, uma enquete prévia com 7 mil participantes da comunidade obteve uma reprovação por mais de 90% desses envolvidos. Mas já a votação final parece estar caminhando no sentido realmente da aprovação.
É preciso acompanhar ainda mais o desenrolar dessa história para ter uma conclusão absoluta de tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer. Mas nesse vídeo, então, você viu o que vem acontecendo com o token Luna e como isso impactou o mercado. A ideia de avançar com o plano de recuperação continua, mas ainda existem grandes desafios para serem superados. Os prós e os contras existem, mas o buraco é mais embaixo. E de qualquer forma, o investidor precisa saber que existem muitos riscos envolvidos no processo. Ainda há bastante nuvens que dificultam a visão clara de tudo que vai acontecer, cabendo ao investidor decidir o que faz mais sentido para a sua realidade e ciente de todos esses riscos envolvidos. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito por aqui e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like e compartilhe também com os seus amigos que gostam de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.